Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós. Entre Nós que começa 2018 super interessante. A gente vai bater um papo hoje aqui com o Fagundes, é o Fernando Fagundes, mas que gosta de ser chamado de Fagundes, e ele é o CEO no Brasil da Unicred. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o que é essa história de cooperativismo aí de crédito. Tudo bem, Fagundes? Tudo jóia, Eduardo. O cooperativismo ele tem crescido ao longo do tempo, né? Para quem não sabe o que é um grupo de pessoas que se associam, criam um estatuto, né? E através desse estatuto conseguem fazer operações financeiras, né? E tratar os seus associados da melhor forma possível, trazendo benefícios. Uhum. O cooperativismo, na verdade, ele é muito inclusivo, né? A gente até comentava isso agora há pouco, Dário. Por quê? Porque hoje se fala muito em quê? Experiência, colaboração, e no cooperativismo tem muito da colaboração. Quando você pega no cooperativismo, as demandas elas vêm justamente lá da base, né? A gente tem instituição bancária que geralmente trabalha de cima para baixo, aqui é de baixo para cima. Ou seja, o cooperado ele diz, ele mostra o que ele quer e o que ele precisa. E o benefício é, dentro daquela região, poder atender os anseios. A gente costuma dizer que a gente gosta de realizar os sonhos dos nossos cooperados. Mas deixa eu só entender uma coisa. Quando eu acho que as pessoas... cooperativismo é uma daquelas coisas que as pessoas todas falam e poucas das pessoas entendem, né? Sim. É como consultoria, né? Uhum. Todo mundo fala de consultor e ninguém sabe quando vai precisar de um consultor, né? Quando é que eu chamo um consultor, né? E o cooperativismo, eu acho que as pessoas têm muito na cabeça aquela história do cooperativa dos catadores, que é uma coisa que você pensa, pô, vários catadores se juntam, eles têm alguns custos que eles dividem em comum, conseguem alguns benefícios por estarem juntos também, sim, dividem esses benefícios entre eles, e aí o que eles conseguem ter de receita, etc., também é dividido entre as pessoas que fazem parte daquele universo. No mundo financeiro, no cooperativismo de crédito, em primeiro lugar, o que é o cooperativismo de crédito em si e para que uma pessoa precisaria quem pode ser cliente de uma cooperativa de crédito? Ótimo, a sua pergunta é muito boa porque o cooperativismo, na verdade, ele tem 13 ramos. Né? E quando você fala de cooperativismo, você lembrou desse catador. Eu, por exemplo, há 2 anos que eu estou à frente lá da Brasil, quando falava cooperativismo, eu pensava em cooperativa de táxi. Legal, bom exemplo também. Isso. Falando de cooperativa de crédito, que é o nosso segmento, o importante, na verdade, para quando que a pessoa se anima, vamos dizer assim, a ser um cooperado, é que, na verdade, você tem vários benefícios. E qual é o principal benefício? Quando você se associa a uma cooperativa, você é dono daquela cooperativa. É lógico que tem o lado bom e o lado ruim. E qual é o lado bom? Você passa a ser dono daquela cooperativa, em assembleias, você pode votar. Quando você passa a ser um associado, o Eduardo quer ser um associado da Unicred, ele tem que entrar com capital social. Nesse momento que ele entra com esse capital social, ele tem direito a um voto. E todo ano você tem uma assembleia... Ou seja, ele tem que investir um dinheiro Ele tem que investir, que geralmente... Que é uma cota, uma cota de um clube que você faz parte. Isso, é uma cota. A grande maioria das cooperativas financiam essa cota, ou seja, você tem um longo prazo para pagar, de 4 a 5 anos, e você passa a ser dono daquela cooperativa, junto com os demais. E aí, quais são os benefícios? O principal benefício, ou um dos benefícios, é toda a parte, tanto de serviço como de produtos, você tem taxas diferenciadas. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente compara um cooperativismo de crédito com um segmento bancário, quando você vai pegar todos os produtos, cheque especial, cartão de crédito, as taxas são muito menores. Em alguns casos, chega a ser 50% menor. Então, há um atrativo. Outra coisa, quando você vai para o cooperativismo, todo aquele recurso da região, ele é reinvestido naquela região, para que se cresça, no sentido de que todos aqueles que estão se associando àquela cooperativa possam ter o benefício. E financeiramente, se a gente for falar, um grande benefício também, que a gente chama a sobra. Então, quando no final do exercício tem a sobra nada mais é dividendo, que o lucro. Fosse, o tá? lucro, é o Distribuição lucro. de lucro. Distribuição de lucro. E como é que isso é feito? Rapidamente para você entender. Não é simplesmente de uma forma equalitária, e sim pela quantidade de utilização sua na cooperativa. Porque o que no fundo o cooperativismo quer? Que aquela sua cooperativa seja a principal instituição financeira dele. A gente sabe que ainda existe uma concorrência grande com o sistema bancário, mas a essência é essa. E como é que ele recebe essa sobra? Em conta corrente. Eu vou dar um exemplo com números reais. Nós fechamos em novembro, agora, 257 milhões de sobras para o sistema como um todo, que atende aos nossos 192 mil cooperados.
10% é obrigado a ir para uma reserva técnica. O restante, em assembleia, os sócios, vamos dizer, nós somos associados ou sócios, nós vamos decidir, nós vamos botar e vamos distribuir todo esse lucro, essa sobra, ou nós vamos reinvestir parte. Dado essa definição, você vai receber na sua conta corrente. E aí você tem esse benefício. E você, se um dia você resolver sair da cooperativa, você tem como vender aquela sua cota, não? Não. Como se fosse uma ação? Não, ou não. Você é como se fosse uma joia de clube? Não, você recebe aquele capital social de volta. Isso que eu queria saber. Pelo estatuto. E ele é corrigido, então se você colocou no mínimo, 10 mil por CDI. reais para fazer parte de uma cooperativa, quando você sai... Você vai receber pelo seu estatuto, alguns têm um prazo maior, mas você vai receber. E esse capital social, quando você coloca lá, ele é remunerado no mínimo pelo CDI. Então não deixa de ser um investimento também, com certeza. É lógico. Um bom a única investimento, diferença que eu queria ressaltar com você, Eduardo, é que se você tiver 1 milhão em capital social e eu tiver 100 mil, nós temos direito a um voto. Os dois têm direito a um voto, tá? Assim como na sobra, só para finalizar a questão da sobra, para entender, assim... Se vocês usarem igual, os dois vão ter a mesma quantidade de Agora, sobra. se eu usar mais, e o que é usar mais? Uma cooperativa de crédito, Eduardo, é muito importante que se entenda o seguinte, ela tem todos os produtos, ela tem... Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Então tá bom. É uma pergunta que é o seguinte, por exemplo, ainda está meio que na moda, mas esse negócio começou alguns anos atrás, aquelas campanhas das corretoras, etc., falavam desbancarize, né? Saia dos bancos e venha para as corretoras. E era uma campanha até certo ponto falaciosa, porque as pessoas não podiam sair completamente dos bancos e ir para as corretoras, porque corretoras e bancos de investimento não têm conta corrente, elas não têm talões de cheque, não têm saque de dinheiro, então tem várias operações que as pessoas só podiam fazer no banco. Então as propagandas chamavam elas para uma desbancarização, mas na verdade era uma desbancarização dos investimentos e a pessoa continuava precisando do banco, né? No caso da cooperativa de crédito, ela é uma substituta completa ao banco, ou seja, ela pode deixar de ser correntista de um banco e só ser correntista ou cooperada de uma cooperativa ou não? Ou ela continua precisando do banco? Não, ela pode ser. Tanto ela pode ser, por quê? Porque todos os produtos que tem hoje no banco, nós temos na cooperativa. Tem talão de cheque? Temos talão de cheque, temos cartão de débito, cartão de crédito, consórcio, seguro, previdência, todos os produtos. Linhas de aprovação para pré-aprovado, financiamento de imóvel. Então, assim, ele pode e deve sair. Porque no cooperativismo, realmente, as vantagens financeiras são muito grandes em relação às taxas, tanto dos serviços como no investimento. Dá uma ideia da diferença como é que a diferença de taxa pode chegar de uma cooperativa para um banco comercial? Eu vou te dar uma ideia de um cheque especial. Isso. Que num banco está na faixa de 12, 13, nós estamos trabalhando com 7,5, com 7. Cartão de crédito estamos com 7. E isso tudo é muito importante, Eduardo, que dado essa questão do cooperativismo, onde você é dono, você entende melhor quando você tem uma questão de default. Não sei se você ia me perguntar sobre uma questão de inadimplência. Hoje, se você for no site do Banco Central, você vai ver que as instituições financeiras têm trabalhado com uma inadimplência de 5,6, 5,7. Nós temos trabalhado, específico, aí eu estou falando do sistema Unicred, 2,57. E qual é o milagre? O milagre é esse, é porque também é levado ao nosso cooperado um crédito na qual ele realmente consegue pagar. Não existe aquela pressão, lógico, todo lugar, toda instituição, nós somos uma instituição financeira, tem metas a serem cumpridas, mas não há aquela pressão de fazer com que o nosso cooperado tenha que a qualquer custo comprar os produtos. Existem tarifas mensais que as pessoas pagam? Existem tarifas mensais e o que nós temos trabalhado é que essa tarifa pague o custo, por isso que são tarifas diferenciadas. Posso te dar exemplo, por exemplo, TED. Eu não sei, para ser muito sério, no banco nem quanto está, porque eu tenho usado muito pouco, mas são tarifas que a gente cobra de R$5 para fazer um TED, R$4. Em alguns casos, a gente até há uma isenção. Então, assim, de novo, a nossa proposta, a proposta do cooperativismo é que a cooperativa seja, no mínimo, a principal instituição financeira do cooperado. E nós temos dentro da nossa carteira, eu comentei com você, nós somos 192 mil cooperados. Nós temos cooperados que só trabalham com a Unicred. Não, e o importante que você está falando é o seguinte, das pessoas terem na cabeça. Numa cooperativa, essa tarifa do cheque especial, isso tudo, não é que está indo para um dono, está voltando para os cooperados. Óbvio, paga o salário das pessoas que trabalham, o seu salário, as pessoas que trabalham na cooperativa, mas o que sobra não é o lucro de um acionista, é o lucro dos cooperados, Exatamente, é isso mesmo. Esse lucro é
Ele, através de uma assembleia, ele é determinado 10% é obrigatório, né? O restante a assembleia decide. Vai distribuir todo esse valor, você vai receber na sua conta corrente. E todo ano é assim. E o que você acha que falta? Que isso é quase o socialismo do sistema bancário. O que falta para as pessoas descobrirem as cooperativas, descobrirem que elas podem fazer parte de um sistema que oferece as mesmas coisas com custos muito menores? Você acha que é muito difícil essa descoberta por causa dessa propaganda em massa que as empresas, que os grandes bancos, etc., fazem? As pessoas têm medo de ir para um outro sistema como esse? Eu acho, Eduardo, e tenho praticamente certeza, assim, falta comunicação em relação ao que eu chamo de nosso movimento de cooperativismo. A verdade é essa, né? Nós temos 3 grandes sistemas hoje no Brasil e a gente precisa, e os outros sistemas estão fazendo esforço, nós também, né, de mostrar, de dar a cara, de trazer esclarecimento, né, para que as pessoas possam se cooperar, porque muitos não têm conhecimento, né? Ou não têm, ou têm um conhecimento distorcido, né? Alguns falam assim, isso aí é igual à instituição bancária. Eu nem gosto de falar muito nome banco, né? Instituição bancária. Quando ela vai entender, vai olhar, vai ver as vantagens, né? Aí ela entende o seguinte, não, eu quero me cooperar. Tanto é que, só para pegar um gancho, a gente até ano passado disponibilizou um aplicativo no próprio mobile para poder se associar pelo mobile. Isso é a pergunta que eu ia fazer, porque um dos motivos que os bancos conseguem também atrair as pessoas, e cada vez mais, é a questão da praticidade, né? Hoje em dia, você faz uma TED ali no celular, você faz um investimento, faz uma transferência, tudo você consegue fazer de uma forma cada vez mais simples, assim. Sim. Na cooperativa existe essa simplicidade também, um internet banking, um aplicativo, uma coisa que permita as pessoas terem essa praticidade? Com certeza, Eduardo. O nosso mobile hoje ele é praticamente completo, você consegue fazer tudo pelo mobile. Nós implementamos no ano passado o app também do cartão de crédito, onde você pode fazer um modelo de outras instituições que já fazem, mas que você controla todo o seu saldo, o teu gasto, aonde foi. Então, assim, não tem nada que diferencie. Por quê? Porque a gente entende que quando a gente olha, eu acho que eu comentei isso, que nós somos do segmento, fortemente do segmento de saúde, se tem aquela ideia do médico que não é exigente com essas coisas. Não é isso não, pelo contrário, eles são exigentes e está todo mundo aqui na palma da mão com o celular. Então, as transações estão todas no mobile. A gente criou a associação, foi a primeira sistema de cooperativismo de crédito a liberar um app de associação, que ele, através do CEP, ele consegue identificar qual é a cooperativa que ele tem que ele pretende se associar. Lógico, tem que passar pelos critérios. E eu diria mais a você, Eduardo, isso foi uma experiência que a gente começou no ano passado, porque o que a gente quer para esse ano é, a partir do momento que o Eduardo se cadastrou lá para se associar, quando eu te der uma resposta dizendo, você agora é um associado, eu posso te liberar lá já uma linha de cheque especial, um cartão de crédito pré-aprovado, uma linha de financiamento para o seu veículo, ou seja, todos os produtos que você tem. E aí eu vou sempre te responder o que você me perguntou. Hoje, um cooperado não precisa ter uma instituição bancária. Na cooperativa ele faz tudo. Agora, você falou, ele tem que passar nos pré-requisitos, etc. Vocês são uma cooperativa, acho que vale até a pena você falar um pouco aí dessa confusão. Unicred, Unimed, o símbolozinho, o logotipo é parecido. Vocês são muito ligados à área médica, então se tem ou não tem alguma relação entre uma empresa e outra? E a segunda pergunta é o seguinte, vamos supor que uma pessoa não se encaixe nos pré-requisitos de uma das cooperativas que fazem parte do sistema Unicred, aí ela não pode entrar no sistema porque ela não é médico, por exemplo. Ela vai encontrar outras cooperativas que aceitem ela? Assim, é fácil ser um cooperado ou é muito difícil você conseguir ter esses pré-requisitos para ser um cooperado? Tá bom. Então, a primeira questão é, nós somos empresas completamente independentes, Unimed com Unicred, mas é como você falou, Unimed é um cooperativismo de trabalho dos médicos, e aí como nós somos sistemas de crédito e que nascemos de uma necessidade dos médicos, né? Na verdade, só para você ter uma ideia, o histórico até que eu resgatei, se queria criar um banco para os médicos, e aí acabou se criando a Unicred, que é a cooperativa de crédito. Tanto é que nós não somos banco, nós somos uma instituição financeira, diferente de sistemas co-irmãos que eles têm banco. Né? Então, assim, e aí, lógico, né, dentro dos nossos 192 mil cooperados, nós temos uma gama muito grande de médicos da Unimed, como quando a gente fala dos PJs, a gente também tem clínicas e grandes hospitais da Unimed.
Segunda pergunta que você me fez, assim, quando ele vai lá numa cooperativa ou ele tenta se associar e ele realmente não se enquadra, é por uma questão do estatuto daquela cooperativa que eu te falei. Das 34 cooperativas, nós temos algumas que são só para o segmento de saúde. Então, essa, se ele realmente não se enquadrar, não tem como. Aí, o que acontece? É difícil? É fácil? Não. Nós temos outros sistemas de cooperativismo que são o que a gente chama de livre admissão. Então, sendo muito objetivo, é fácil ser um cooperado? É. Não tenha dúvida. Seja na Unicred, num outro sistema de cooperativismo, é só a pessoa querer entender. O mais importante é ela entender essa necessidade. Por que eu quero ir para lá? Quais são os benefícios que eu ganho em ser um cooperado? Porque assim, até agora a gente só estava falando da alegria, vamos falar da parte ruim. Você é dono de uma cooperativa, se ela te dá uma sobra, né, você vai receber. Isso que eu te perguntar, agora, se ela te der um prejuízo, aí o cooperado tem que colocar dinheiro. Tem que colocar dinheiro. E quem não coloca? Aí ele, na verdade, ele sai da cooperativa. Ele sai da cooperativa. Ele tem que sair a da cooperativa tem o direito de pegar e tomar se ele tiver algum rendimento dentro do capital social, tomar aquele prejuízo. Novo, aí isso está muito definido nos estatutos. Nos estatutos, Tá. porque você vai escutar, quando você se aprofundar um pouco mais, você vai ouvir falar muito da singularidade. As singularidades são isso. Cada cooperativa ela tem uma independência, ela tem um presidente, um conselho de administração, então ela tem regras para cada cooperativa. Mas na maioria das vezes ela procede dessa forma. Legal. Tá bom? Muito obrigado pela presença aqui no programa, Fagundes. Tá muito ótimo. Sucesso aí para a cooperativa de vocês. Foi um grande prazer. Em nome da Unicred, eu agradeço. Valeu.